Então, pessoal, nosso canal, a partir de hoje, vai começar uma série sobre bolsonarismo, a ideologia e a prática política da extrema-direita que hoje governa o Brasil. E o vídeo de hoje é sobre o marxismo cultural. A primeira coisa que deve ser dito sobre o marxismo cultural é que ele é baseado sobre algo que não existe. Pois bem, o que é o marxismo cultural? O marxismo cultural é uma grande teoria da conspiração inventada pela extrema-direita e é talvez a principal teoria da conspiração da extrema-direita. É a teoria a partir da qual esse pensamento da extrema-direita contra o globalismo, contra a agenda ambiental, contra o movimento feminista, contra os direitos dos gays, por exemplo, contra o movimento negro, todo esse discurso é organizado em torno dessa grande teoria da conspiração, que é a teoria do marxismo cultural. Essa teoria é uma teoria que simplesmente ela faz uma reciclagem de várias mitologias anticomunistas que brotaram ao longo do século XX. Depois da Revolução de 1917, a gente tem a mitologia, por exemplo, católica do culto à Nossa Senhora de Fátima, que teria aparecido para 3 crianças camponesas em Portugal e dito que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Então, tem todo um culto à Nossa Senhora de Fátima que, na verdade, é um culto anticomunista. Ou, por exemplo, a mitologia anticomunista que está presente no nazismo. E que, por exemplo, dizia, e está presente no texto do Mein Kampf, lá do Hitler, que se destinada a combater a influência do bolchevismo na cultura. E às vezes aparecia o termo bolchevismo cultural, para tentar dizer que todas aquelas vanguardas artísticas modernistas que existiam na Europa Ocidental no início do século XX, e que na Alemanha se expressa, por exemplo, na arquitetura da escola Bauhaus, ou no cinema expressionista, ou no teatro do Brecht, no caso do teatro Brecht é de fato um teatro de um autor marxista. Você tem várias expressões da cultura alemã que não têm relação com autores marxistas, mas que fazem parte dessa vanguarda modernista. Então, o nazismo, na época, saía dizendo que tudo não passava de bolchevismo cultural, uma tentativa de bolchevizar a cultura e acabar com a verdadeira, a tradicional cultura alemã. É uma estrutura narrativa muito próxima daquilo que aparece quando vão se discutir marxismo cultural, e quando se tenta taxar que a esquerda, na verdade, quer dividir a sociedade, então divide a sociedade entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre ricos e pobres, como se os movimentos sociais que lutam contra o machismo, o racismo e, por exemplo, a exploração do capitalismo, eles fossem movimentos que inventassem essas contradições que são estruturais da sociedade, como se o machismo não fosse estrutural, como se o racismo não fosse estrutural e como se a exploração capitalista, ou seja, a desigualdade de classes, não fosse algo estrutural do capitalismo, fosse resultado mais de uma ação de uma esquerda que quer dividir a sociedade, porque até então a sociedade era todo mundo uma coisa só, ou seja, uma grande mitologia boboca. Pois bem, por trás desse raciocínio tem essa teoria da conspiração do marxismo cultural. Tem um texto que circula na internet de um cara chamado William Linde, que tenta ser um texto sério sobre essa teoria maluca do marxismo cultural. Então ele cita o marxismo cultural como uma vertente do marxismo ocidental. O marxismo ocidental que é um termo consagrado, tem até um livro do Perry Anderson sobre isso, é um termo do Merleau-Ponty, enfim. E aí ele tenta dizer que é um termo, ele usa os autores, cita os autores que são citados como parte desse marxismo ocidental para dizer que ele está falando uma coisa mais ou menos séria. E tem uma narrativa maluca no meio disso tudo. Então ele além diz o seguinte: no início do século XX teve a Revolução Russa, mas teve na Hungria, por exemplo, uma tentativa de revolução que fracassou. E um sujeito que participou dessa revolução na Hungria foi o George Lukács. Isso é fato. E o George Lukács foi vice-comissário da Comissão de Cultura, nessa República Soviética Húngara que durou 4 meses. E o Lukács teria chegado à conclusão de que o fracasso da revolução na Hungria teria sido decorrente do fato de que a família tradicional cristã, os valores cristãos, tinham penetrado muito na classe trabalhadora e por isso ela não tinha aderido ao marxismo. O que é, obviamente, uma coisa que ele não menciona, onde é que está essa conclusão do Lukács. E chega ao ponto de dizer que o Gramsci teria chegado à mesma conclusão. Logo depois ele vai e menciona a escola de Frankfurt, sendo que a escola de Frankfurt não tem vínculo com Gramsci, por exemplo, tem nenhuma relação com Gramsci. E aí ele fala o seguinte, menciona a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt foi fundada
na década de 20, né, como Instituto de Pesquisa Social, em Frankfurt, né, e abrigou uma série de intelectuais marxistas que faziam estudos sociológicos, psicologia social sobre a classe trabalhadora, né, alemã. Essa escola foi muito influente, teve um filósofo da maior importância, por exemplo, como o Theodor Adorno, né, o Max Horkheimer, né, teve outra figura muito importante da escola de Frankfurt, que é o Herbert Marcuse, né, e teve interlocução com um filósofo da importância do Walter Benjamin, por exemplo. Então foi uma escola super importante. A escola de Frankfurt, na origem, tinha uma relação com o marxismo. Pois bem, em 1933, ou seja, no ano da ascensão do Hitler chega ao poder, o pessoal da escola de Frankfurt vai emigrar para os Estados Unidos. Eles vão abandonar a Alemanha porque eles têm medo de ser presos, de ser assassinados, né? Afinal de contas, além de serem marxistas, de esquerda, eles eram judeus, né? Então eles migram para os Estados Unidos, né? E essas figuras, né? E eu estou falando principalmente do Adorno, do Horkheimer e do Marcuse, né? O Benjamin vai para a França e acaba se matando em 1940. Né? Mas o Marcuse, o Adorno, o Horkheimer vão entrar no sistema universitário americano, vão se tornar professores lá e vão ser, enfim, importantes intelectuais. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazismo, o Adorno até volta, o Horkheimer até voltam para a Alemanha, mas o Marcuse vai continuar como professor da Universidade de Berkeley, né? Vai ser um professor de muitas figuras proeminentes da chamada nova esquerda americana na década de 60, né? Que vão estar em diversos movimentos sociais, como o movimento negro, né? Então, por exemplo, o maior exemplo, né, é a Angela Davis, né? A grande intelectual marxista norte-americana, negra, lésbica, enfim, que vai ser uma grande figura importante da esquerda americana, né? No caso, ela era vinculada ao Partido Comunista Americano. Vai ser aluna do Herbert Marcuse, né? A existência, né, da escola de Frankfurt nos Estados Unidos, né, a influência que teve no setor da esquerda, ou seja, do anti-sistema nos Estados Unidos, é qualquer coisa de comprovado, é importante. Entretanto, a gente está falando do movimento da contracorrente. Né? O que a teoria do marxismo cultural diz? Ela tenta dizer que tem uma influência da escola de Frankfurt que penetrou em todo o sistema cultural americano. Né? É como se as ideias da escola de Frankfurt tivessem penetrado no cinema, né? Na cultura, nas escolas, na mídia. Ou seja, uma teoria totalmente tapafúrdia. Mas, ou seja, tenta dar um ar de seriedade mencionando esses fatos históricos concretos. Né? Ou seja, esse deslocamento da escola de Frankfurt para os Estados Unidos, né, e a própria militância do Herbert Marcuse. Né? Então, o que a teoria do marxismo cultural quer dizer? Né? É que essa influência desse marxismo cultural, né, que seja patrocinado por esses frankfurtianos dos Estados Unidos, teria impregnado a cultura, o sistema escolar, a mídia e o cinema americano, a música pop, tudo, né, fazia parte dessa grande conspiração que, no final das contas, é uma conspiração comunista, que pretende, né, em vez de organizar um partido revolucionário, fazer uma insurreição revolucionária para mudar o modo de produção, simplesmente chegar ao comunismo acabando com a família tradicional cristã. Enfim, uma ideia estúpida, mas que convence muita gente, porque convence os que não conhecem a história efetiva. Né? Essa conversa que a gente escutou no Brasil há alguns anos, na verdade é uma transposição de uma conversa que começa lá nos Estados Unidos. Né? Os caras do Brasil só simplesmente imitam e importam. Ou seja, o mundo está muito chato, a gente não pode mais fazer piada de gay, de negro. Essa coisa do politicamente incorreto, que é assim que a extrema-direita se afirma, né? Ou seja, é como se fosse o direito de fazer piada racista, piada contra a mulher, né? Piada sexista, piada contra os gays. O que está por trás disso? A ideia de que o politicamente correto é o apoio às agendas desses grupos subalternos que lutam por cidadania, que lutam por direitos democráticos, né? Ou seja, os direitos das mulheres, os direitos da população negra, da população latina nos Estados Unidos, né? A população LGBT, né? Ou seja, esses movimentos sociais em torno a isso, eles seriam parte dessa grande conspiração do marxismo cultural. E também o movimento ambientalista, né? Que é fácil de entender no caso do movimento ambientalista, porque que eles incluem o movimento ambientalista nessa grande teoria da conspiração, né? Porque que é justamente o que essa teoria do marxismo cultural desdobra é esse discurso do negacionismo climático, esse discurso de que quer negar o aquecimento global e etc. E que não passa, é muito fácil de entender que se passa de um discurso feito no interesse das indústrias que
que poluem o meio ambiente, né, de forma avassaladora, como a indústria do petróleo, né, por exemplo. Então, o que é que o William Nietzsche fala? O marxismo cultural é o politicamente correto. E essa é a política do Estado americano. E o cara escreve isso em 1991, gente. O que é os Estados Unidos em 1991? O que é o mundo em 1991? 1991 é o final da União Soviética. 1991 é o último ano do governo do Bush pai. É o ano da Guerra do Golfo, né? Ou seja, o Bush pai que sucedeu o Reagan, que é justamente o governo que expressa a ascensão da nova direita. E aí o cara está querendo dizer que o Estado americano, né, tinha sido tomado pelo politicamente correto, que seria, na verdade, uma grande conspiração comunista. Ou seja, uma teoria completamente maluca. E essa coisa foi transposta para o Brasil e ela faz parte desse discurso do Bolsonaro e de todo o seu ministério, né? Por isso que a gente vê lá o Ernesto Araújo dizendo que a discussão do Ernesto Araújo e o Salles falando que toda a discussão em defesa do meio ambiente, que denuncia, por exemplo, as queimadas criminosas na Amazônia, que são estimuladas pelo governo, dizem que esse discurso, na verdade, faz parte de uma agenda comunista internacional. Estou querendo chamar a atenção que o que eles falam ganha sentido na mente de pessoas que acreditam nessa teoria da conspiração maluca do marxismo cultural. Que a primeira coisa que tem que ser dita em relação a ela é que ela é uma falácia, ela não existe. Maneiro, gostei.